Tá satisfeito de ficar estudando pelos vídeos? Vamos estudar pela tutoria então, vai ser o máximo. Por que no Ayurveda a gente come prioritariamente madura no início? Porque a gente precisa de bastante saliva e bodhakakafa para digerir o madura. O madura é formado por Prithvi e Jala, o que significa que ele tem o peso molecular maior de todos. Okay? E para a gente conseguir absorver as coisas, a gente precisa diminuir o peso molecular da substância e transformar ela em algo que não vai conseguir entrar nas nossas células. Certo? Então, a Ayurveda tem 3 etapas de digestão: a macro, a meso e a micro. A macro é no nosso tubo digestivo, da boca até o ânus. A meso é no fígado, prioritariamente. E a micro é no nível celular, nos tecidos, nos dados, nas estruturas de suporte. Ok? Bom, então o Ayurveda entende que quanto mais Prithvi e mais Jala você tem, uma substância, mais você precisa de Agni para dar conta daquilo. Ok? Aí você poderia perguntar, por que o Kashaya está no final, se o Kashaya tem Prithvi e a caixa? Vamos chegar a isso. Mas a ideia é o seguinte: quando a gente tem a mistura de Prithvi e Jala, aquilo se torna extremamente pesado como uma argila. Certo? Então aquilo bate no Agni e o nosso corpo fala assim: uau, como é que eu vou fazer para digerir isso daqui? Vamos botar fogo total em cima daquilo. Certo? A ideia de que o tempo de digestão dessas moléculas são maiores, em um certo sentido, porque elas trazem maior a sensação de peso, e a sensação de peso é a mais das contundentes no início da formação do processo de ama. Então, se você deixa no final, quando a tua capacidade de combustão já está baixa, a tua capacidade de digestão já está baixa, você deixa uma coisa muito pesada no final, você deixa o guna guru no final, a chance daquilo não ser metabolizado pelo Agni, que é Lagu, se torna grande. Certo? Então, o porquê de você comer o doce no início da refeição é porque o doce é o mais pesado de todos. É aquele que quando bate no estômago você faz e aquilo leva tempo para você sair dali. Certo? Efeito feijoada. Ok? E a feijoada a princípio não tem nada de doce, mas tem madura. Doce no sentido que a gente pensa de sobremesa. Certo? Então, mais do que exatamente o aspecto do que a gente chama de sabor doce, é a propriedade de madura que precisa ser digerida no início, que é na curvatura superior do estômago. Depois, na curvatura inferior do estômago, vai ser acionado principalmente a digestão ácida. Vai começar a soltar um monte de ácido clorídrico, etc. e tal. Mas a primeira fase é basicamente aquele da cacafa, encher aquilo de muco, transformar aquilo num bolo de muco. E quando esse bolo de muco chegar no intestino delgado, no setor pita, ele vai ligar o intestino delgado. E ele não vai ser digerido com uma dose, não vai precisar ser digerido com uma dose muito forte no teu intestino delgado. O intestino delgado ainda está aquecendo a musculatura. E quando esse bolo chegar no intestino grosso, ele vai pacificar a vata, porque ele vem cheio de umidade. Então a gente come o doce no início por 3 razões. Um pelo efeito que ele não tem no estômago, outro pelo efeito que ele tem no intestino delgado e outro pelo efeito que ele não tem no intestino grosso. Okay? Todos para os mesmos e para os outros raças todos. Sendo que madura e amla têm características mais cafogênicas. Então a gente come no início do período, ou começa com kafa, para evitar que o intestino grosso fique ressecado, para permitir que o intestino delgado seja ligado. O catu, o lavana e o catu têm características mais pitas. Então elas garantem que você leve mais Agni para dentro para repor aquilo que você gastou. Ok? E quando ele chega no intestino grosso, ele pega aquele resto de material ali e termina de cozinhar aquilo.
deixando pronto para ser absorvido. Ok? E o material mais tikta e kashaya, cria mais vata, vem no final para secar e terminar o processo digestivo. E é por isso que o kashaya vai no final, porque ele fecha os tubos, essa mistura de terra com espaço, que é o kashaya, ele faz com que os canais eles contraiam, que é a cica. Certo? Come alguma coisa com cica, vê se tua boca não faz. Ele pega as membranas e contrai as membranas, fecha as membranas. Enquanto o tikta ele abre e limpa. Então é uma coisa meio que de fechar, limpar e selar. O amargo limpa e o adstringente fecha. Para que você termine o processo digestivo de uma forma onde aquilo que vai ficar no teu intestino grosso tenha tempo, aquilo que vai ficar no teu intestino delgado tenha tempo. É aquele negócio assim, sai e fecha a porta. Entendeu? Bom, é claro que em termos do efeito da glicose no sangue, a ideia do Ayurveda é o seguinte: glicose mais Agni igual a metabolismo. Glicose sem Agni igual a Ama. Então, quando a gente come muita coisa pesada no final da refeição, por mais que aquilo dali seja misturado e tenha uma tendência teórica a ser absorvido mais devagar, na verdade o que o Ayurveda entende é que aquilo não vai ser absorvido, não vai ser digerido, vai virar toxina. Você botar um elemento pesado no final da refeição é uma coisa prática. Experimenta quando chegar em casa. Certo? Come todo dia que nem o Ayurveda descreve essa ordem dos gases, e outro dia só de sacanagem, vai e come diferente. Vê o efeito fisiológico em você. Vê como essa verdade é vivencial, ela é prática. Ela não é uma coisa assim, eu tenho a teoria A que funciona, eu tenho a teoria B que funciona, eu escolho a teoria A ou B, tanto faz. Muitas das nossas teorias filosóficas são assim. O Ayurveda se você comer doce no final e no final você está com a digestão boa, teus malas estarem bem excretados, você está com tudo ali em ordem, que diferença faz? Certo? Nenhuma. Agora, essas orientações são orientações para você ver. Vai conversar com as suas fezes depois e ver quem é que fica mais bem informado. A que você come na ordem que o Ayurveda descreve desses raças, ou na que a nossa cultura ocidental francesa descreve. Se fosse assim, a cultura francesa seria extremamente saudável, a cultura ocidental seria extremamente saudável. E por que a gente tem tanta doença autoimune se a gente tem uma alimentação tão saudável? Na perspectiva da Ayurveda, porque o Agni não dá conta. Ok? A questão do diabético é uma questão muito ampla dentro do Ayurveda, que está dentro de um quadro patológico chamado Prameha. Prameha não é diabetes, mas diabetes está dentro do Prameha. Prameha descreve todo o processo de agravamento de Kapha lá nos seus primórdios, antes do médico virar e falar que você está com pré-diabetes ou diabetes. A questão do diabetes no Ayurveda você tem que encarar principalmente como um problema de Agni. Okay? Você está com um problema de Agni e de obstrução. Então, no Ayurveda, se você não está ao mesmo tempo cuidando de desobstruir os tecidos, limpar aquele Kapha e também melhorar o Agni, toda aquela glicose fica acidificando o Rasa e o Rakta da pessoa. Certo? Então, numa questão de diabetes, a pessoa não pode comer tanta glicose, tanto madura, porque ele não está com Agni para dar conta daquele peso todo. Porque ele precisa de mais amargo para abrir os poros dele, e ele precisa mais de picante para fazer com que o metabolismo celular esteja mais forte. Ok? Aí, se quiser estudar mais a questão do Prameha, se escreve Prameha. Prameha existem vários quadros clínicos, um deles é o diabetes mellitus. Ok? Não insípido. Mas a ideia é o seguinte: considera-se diabetes prioritariamente um distúrbio de Kapha, mas também tem distúrbio de Pitta aí. Existe diabetes mais por desequilíbrio de Pitta do que de Kapha. Não é tão comum, mas existe. A pessoa que fica comendo muita gordura, normalmente vai ter uma diabetes de fundo Pitta. Sendo que a diabetes mais comum é das pessoas que comem mais carboidrato. O excesso de gordura normalmente ataca mais o fígado do que o pâncreas. Ok? Então, a ideia de comer
O tipo de açúcar que o Ayurveda usa muito no tratamento de diabetes é o mel. Por mais que esquisito que isso seja para a nossa nutrição, medicina, o mel tem características anti-cafas e a favor do Agni. Então ele melhora o metabolismo de glicose em determinadas quantidades com determinadas ervas, como a cúrcuma, por exemplo, gengibre, certo? Mas ele é o principal anupana para tratar distúrbio de Kapha sozinho. Quando é um distúrbio de Kapha com pita, aí o mel não é tão adequado, é a babosa. A babosa é excelente. Quando é mais de pita, por mais que muitas vezes a nossa cultura ache esquisito, a gente usa bastante o ghee ou a aloe vera. Então tem algumas coisas assim, mas o ghee não vai aumentar o colesterol da pessoa. No caso da pessoa estar com os 2 colesteróis altos, a gente tem bastante parcimônia em dar ghee puro. Mas o panchatikta, que é um ghee mais indicado com ervas bem amargas, aí dependendo do caso dá para dar também. Porque o ghee se torna uma mira a laser, assim como... Quais são os principais anupanas que são os direcionadores fitoterápicos do Ayurveda? Óleo de gergelim e cominho, para vata. Ghee também pode entrar. Ghee e babosa e açúcar mascavo para pita. Se não tiver açúcar mascavo, também pode entrar aqui e ali para vata. Mel, babosa, e aí dependendo do com que açúcar mascavo para Kapha também, porque o açúcar mascavo vai muito para o pulmão. E às vezes atuar em cima do pulmão do Kapha com açúcar mascavo também pode. Tá? Então essa questão, por exemplo, o tríbulos com uma erva, o tríbulos medicado no ghee vai ter um efeito completamente diferente do tríbulos medicando no mel. Então, quais são as características farmacológicas de cada erva vão ser exponencializadas por cada uma dos veículos que vai fazer aquela característica, aquela ação preponderar ou subsidiar. Ok? Certo? Bom, então, a ordem dos raças no Ayurveda, Madura, Amla, Lavana, Katu, Tikta, Kashaya, tem nesse livro amarelo do Vasant Lad e tem nessa palestra do site dele, do Ayurvedic Institute, que é ayurveda.com. Lá você vai nos recorded videos e vê uma palestra dele do 15 Herbs to Balance Your Doshas. Tá? Aí ele fala da questão da língua, como é que você identifica a relação dos órgãos e dos sabores, e dos desequilíbrios. Muito boa essas 2 palestras. Não tem nada a ver com o título da palestra em si, porque ele vai dar um seminário depois, mas é de introdução, de apresentação de um tema. Então, super bom para não ter que ler o livro dele, o amarelo, essa parte de raças. Aquele Ayurveda Bem Viver, ele fala muito sobre isso. O Ayurveda Bem Viver, a parte dos raças, eu peguei exatamente o livro do Vasant Lad e falei, tá, falar 15 minutos de Madura. Na verdade, eu peguei do livro do Svoboda também, da Prakriti, que ele fala dos efeitos psíquicos de cada um dos raças, coisas que no Vasant Lad não aparece tanto. E também da observação de onde cada uma dessas coisas atua. Interessante é que raça para o Ayurveda ao mesmo tempo fisiológico, psicológico, da nutrição, de uma coisa que a gente vivencia no nosso corpo. Os raças em termos psíquicos são fundamentais também, certo? Então observar isso, agora eu estou com a boca mais ácida, como é que está o meu temperamento, como é que está o meu sistema de emoção. Tudo isso é bem importante. A pessoa que está com mais diabetes, provavelmente ela vai ter mais o sabor madura, o raça madura e o raça lavana. Então ela vai ter comportamentos mais relacionados àquilo. No momento em que a gente faz um acompanhamento psicológico com essa pessoa, isso ajuda o metabolismo a reverter excesso daquele raça no sistema. Entendeu? Interessante esse ponto. Ele é bem fora da caixinha. Sabe? Namami Dhanvantari Madidevan